E quando fala em editora Santuário, o que a gente tem nesse estúdio? Novidade! Padre José Luiz Queimado! Bem-vindo ao Sofá das Estrelas. Muito obrigado, Padre Diego. Olha, acompanhei vocês lá no trabalho de vocês. Maravilha. Inclusive, eu estava apresentando sábado no Santuário e você estava lá, dando entrevistas. Foi uma maravilha. Irmão Alan. Foi maravilhoso. Irmão Alan. Muito obrigado pela acolhida. Seja bem-vindo. Que beleza. Que bom. Vamos falar de lançamento da editora Santuário? Novidades. Mas então, tem este livro, né? O Homem e o Verbo se fez homem. Na realidade, eu pensei assim, com muito carinho para que chegue nas mãos, principalmente dos líderes, catequistas, ministros extraordinários de Sagrada Comunhão, seminaristas, para que nós possamos construir um alicerce mais duradouro, um alicerce mais forte, para pensar assim, a nossa fé enquanto seres humanos, né? Baseando-nos em Jesus Cristo. Como sacerdote, o senhor falando isso, né, que o senhor percebeu essa necessidade das comunidades se aproximarem mais disso. O que foi, padre? O que o senhor percebe na comunidade? Qual é a necessidade, a demanda para a gente ter noção desse conteúdo que o senhor escreveu? Certo, nós trabalhamos com o povo, às vezes a gente percebe as pessoas indo mais uma vez para aquelas antigas, né, heresias ou ideias, né, que foram combatidas no passado e vivendo ali um ultraconservadorismo, uma fé, né, cheia de regras, e o que eu quero é obedecer a todas as regras. Se eu falhar uma delas, eu estarei pecando. Então o medo do pecado, esse pecado que às vezes não deixa as pessoas viverem plenamente, ou o pensamento sobre o pecado. Então eu quero trazer aqui, baseando-nos em Jesus, que ele viveu todos os sentimentos humanos, ele foi capaz de ver o relacionamento humano, porque realmente a segunda pessoa da Santíssima Trindade se encarnou, fez-se homem, como todos nós, fez-se ser humano. Não é que, como as ideias antigas diziam, né, que existia ali um Jesus de Nazaré que nasceu homem e veio depois o Verbo Divino e apossou-se dele. Não, são realmente duas naturezas em uma pessoa divina. Então, eu explico um pouquinho sobre esse contexto histórico, como nós chegamos até isso, né? Até essas ideias teológicas, mas o mais que eu quero realmente trabalhar com vocês é que é possível para que nós também possamos viver plenamente a nossa humanidade nos relacionamentos do dia a dia, no sorriso, no choro, nos sentimentos que são próprios do ser humano, nas orações, na coragem, nos desafios, tudo isso baseando-nos em Jesus. Padre Queimado, isso fala muito também de uma fé amadurecida, de uma experiência de uma fé encarnada nas realidades humanas, né? Se até o próprio Verbo de Deus se encarnou na nossa história, se fez homem entre nós, nós também muitas vezes precisamos fazer essa experiência de estar encarnados nas nossas realidades, não é? É verdade. Então esse é o medo, né? Que nós tiremos a humanidade de Jesus. Tá, Jesus está lá no altar, né? O Senhor, o nosso Deus, é maravilhoso que nós possamos ir lá, adorá-lo, glorificá-lo. Mas se nós tirarmos isso, essa concepção de que ele viveu o que nós vivemos, mas porque Jesus era Deus, então fica muito fácil. Eu não perdoo porque eu não sou como Jesus. Jesus era Deus. Então eu tiro a humanidade de Jesus. Fica como as antigas ideias, por exemplo, tem umas palavras difíceis, né? Monofisismo, mas que eu queria dizer, pensava que Jesus tinha só a natureza divina. Então ele era só divino, ou seja, as tentações ele já sabia, ele venceria facilmente, porque ele é Deus, um super-herói, né, que sabia ali os pensamentos de todo mundo, sabia de tudo, não se surpreendia com nada, porque ele já, né, super-herói que era, não tinha nenhum medo, não tinha nenhuma apreensão. Claro que não, né? Jesus foi ser humano de verdade. Se nós tirarmos esta humanidade dele, em quem nós vamos nos basear? Nós não temos, então, realmente a graça de dizer: nossa, ele assumiu a nossa humanidade, então é muito importante nessa nossa natureza, essa nossa condição. O senhor está querendo dizer que se eu passo por uma dificuldade, por algo muito triste na minha vida, se eu sofro, Jesus também sofreria? Quer dizer assim, ele passou pelos mesmos sofrimentos. Veja, no primeiro capítulo esse, Jesus chorou, os evangelistas são muito claros. Inclusive foi o evangelho de ontem, com uma outra perspectiva. Ele olha para Jerusalém e chora de decepção. Né? Mas tem também, em João, ele chorou no sentido da saudade, da comoção de ver, né, as meninas, Marta e Maria, chorando pelo seu irmão falecido. E era amigo dele. Então, se ele chorou por um amigo,
a gente pode também sair um pouquinho dos evangelhos e pensar, será que ele não chorou pelo pai dele quando ele era adolescente, menos maduro, digamos assim? José, É muito tão bonito querido. o que Santo Afonso nos diz, né? Que Deus nos amou através de Jesus. Deus nos amou com coração de carne. Deus nos amou com sentimentos humanos. Isso traz uma experiência de fé muito mais próxima a cada um de nós, não é verdade? É verdade. O Santo Afonso de Ligório, como o Diego está citando, o nosso pai, né, fundador, ele tinha realmente aqui uma concepção muito linda de fé, porque estava muito próximo do coração de Deus e via o sofrimento de Jesus, né, como para nós um ensinamento muito, mas muito poderoso para que nós nos libertemos aqui. E também Jesus sorriu, Jesus sentiu raiva. Então vamos pensar assim, hoje Jesus pegou o chicote. Está ali do chicote, né? Está ali, uma passagem que está no livro. É o evangelho de hoje. Pensemos assim, pensemos assim, se ele não expressar a sua humanidade, ele não foi humano. E se Hebreus, né, tanto também na carta de Pedro, diz que ele foi igualzinho a nós em tudo, menos no pecado, quer dizer que aquilo ali não foi pecado, uma expressão de raiva. E às vezes a gente tem essas explosões também. Isso não é pecado, nós nos baseando em Jesus. É claro, eu explico direitinho, né, as consequências, os níveis, né, o que é raiva, o que é mágoa, o que é ressentimento, o que é ódio. Que legal, o senhor explica no livro. Sim, tem várias explicações. Então, para dar um guia para as pessoas, né, viverem tranquilamente, a vida não ficar assim, eu não sou santo, com aquela enrijecido, né, a pessoa enrijecida dizendo, eu não consigo ser santa porque eu tive um mau pensamento. Não, mas nós tiramos a humanidade, nós estamos lá nas nuvens, isso não é possível, né? E é um ótimo presente para o Natal, não é, padre? É Nossa, padre, mas excelente. Isso mesmo, a festa da encarnação, Sim. muito bom para o Natal. Olha, eu acho que aí tem um exercício, eu acho que o senhor foi muito sábio, muito feliz quando o senhor pensou nesse tema, quando sentiu essa inspiração, justamente por isso. É a verdade que liberta a gente, né? Às vezes a gente foge dessa verdade, tem medo dessa verdade. E a verdade, a verdade, ela está aí exatamente para a gente poder viver bem. Sair dessas ideias antigas, né? Porque somos nascidos de novo a todo tempo. E esta fé madura, amadurecida, como o Diego disse, para o Diego, ela é importantíssima porque nós vamos viver com mais tranquilidade. Veja essas pessoas amadurecidas lá nas comunidades, elas estão sempre nos trabalhos sociais, são mais livres, são maravilhosas, livres, tranquilas, vivem numa simplicidade, numa santidade. Diferentemente de se eu ficar, né, enrijecido, eu tenho medo de tudo e Deus parece que é aquele que está querendo me punir a todos os momentos. E não posso chorar quando eu perco um familiar querido, não posso fazer isso. Também não posso rir. Não posso rir, não posso me divertir com os amigos. Então, tudo isso Que legal, eu dou padre. uma dica. Eu acho isso maravilhoso. Gente...